Você já parou para agradecer a Deus hoje pelas coisas que Ele fez na sua vida? Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários, que eu estarei orando pelo seu pedido e pela sua vida. Quantas coisas aconteceram na sua vida e você deixou passar em branco? Quantas coisas Deus fez por você e você simplesmente não deu importância, não parou um minuto para agradecer, não parou um canto no seu trabalho para agradecer a Deus pelo livramento que Ele te deu, pela, pela cura que Ele te deu, a sua saúde. Tanta coisa acontece e às vezes não nos lembramos de agradecer a Deus. Pelo contrário, a maioria das vezes só sabemos reclamar das coisas. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que Deus, Ele vê tudo. Ele não vê na mesma perspectiva que eu e você. Ele vê à frente. Às vezes acontecem algumas coisas que pode ter te deixado triste e você começar a reclamar, começar a murmurar. E isso atrapalha os planos de Deus na sua vida. Eu vou citar alguns trechos à frente em que Deus, Ele se mostra irado. Quando a gente murmura, quando você murmura, quando eu murmuro, e atrapalha os planos de Deus na sua vida. Quem decide como vai ser o seu dia é você. Não inicie o seu dia pensando negativo, reclamando. Qual o benefício que você tira de ficar reclamando? Não resolve o seu problema, não vai mudar o que aconteceu. Mude esse aspecto na sua vida. Aprenda a glorificar em qualquer situação que acontecer. Uma história bem conhecida na Bíblia é o famoso texto do livro de Êxodo, que fala sobre o juiz Moisés, que fez a libertação do povo de Israel do Egito. E nessa passagem a gente consegue perceber que o povo ele foi liberto, aquela passagem que Deus abre o mar vermelho, o povo conseguiu provar dos milagres de Deus, coisas impossíveis de acontecer. O povo ele viu a olho nu acontecendo um mar se aberto. Ele recebeu o maná de Deus diretamente do céu. Ele conseguiu beber a água da rocha. Só que foi um povo que passou por muitas dificuldades pelo fato de reclamar, pelo fato de só viver murmurando. Uma viagem que era para durar apenas 11 dias, a viagem durou 40 anos pelo deserto. Você consegue imaginar o impacto que isso tem na sua vida? Então a primeira lição que a gente tira daqui é que cada vez que você murmura, cada vez que você reclama, você impede a atuação de Deus em algum propósito que você tenha. Às vezes oramos para Deus resolver os nossos problemas, às vezes entregamos a nossa vida, a nossa situação a Deus e ficamos com medo. Começamos a murmurar, a reclamar. Apenas descanse o seu coração, acalme a sua mente. Fique tranquilo, que no momento certo as coisas vão acontecer. Evite murmurar, evite reclamar. Ainda falando sobre o povo de Israel, eu gostaria de fazer uma leitura no livro de Êxodo 16, do 2 ao 3. Êxodo 16, do 2 ao 3, fala assim: ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O primeiro ponto que conseguimos enxergar aqui é a reclamação. O povo poderia agradecer, poderia festejar pelo fato de ter sido liberto. Foi uma prisão longa. Eles passaram por um período muito grande aprisionados. Eles poderiam comemorar, mas a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar, foi reclamar. E pela infinita misericórdia de Deus, eles conseguiram provar do poder de Deus. Deus ele proveu o maná diretamente do céu para o povo. Mesmo o povo murmurando, mesmo você pecando, mesmo você errando, mesmo eu errando, Deus ele continua nos abençoando, porque Ele tem misericórdia da gente, não pela nossa força, no nosso braço, não porque eu e você somos fortes, não porque podemos alguma coisa, mas porque tem misericórdia, Ele nos ama e Ele sabe o que é melhor para mim.
e para você, mesmo você reclamando. Devemos lembrar que Deus, ele é o nosso provedor. É nele em que devemos confiar. Ele que vai resolver a minha situação, ele que vai resolver a sua situação. Não adianta você querer dar jeito, querer fazer as coisas do seu próprio modo, porque quando não acontecer da forma que você não esperava, pode ter certeza que você irá voltar a murmurar e reclamar e inclusive colocar culpa em Deus por uma coisa que você não deveria ter feito. Uma outra passagem interessante é Números 11, do 1 ao 6, que fala assim: por estarem passando por muita dificuldade, os israelitas começaram a se queixar a Deus, do Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: uma parte interessante que me chama muita atenção é que havia estrangeiros no meio do povo de Deus. O que eu quero dizer com isso? O povo de Deus, que deveria ser exemplo, que deveria ser modelo para outras pessoas que ainda não seguem, ou até que talvez seguem e está passando por uma dificuldade, às vezes causa esse efeito negativo em outras pessoas. Você tem o efeito de influenciar pessoas. Se você é uma pessoa negativa, automaticamente você influencia outras pessoas que estão ao seu redor a se tornar negativo também. Você começa a criar hábito nessas pessoas de involuntariamente começar a reclamar também das coisas. A gente, como ser humano, eu e você, tem esse efeito de influenciar outras pessoas, seja bem ou seja pro mal. Então, o povo de Israel, ele começou a ter essa iniciativa, os estrangeiros também começaram a reclamar pelo mesmo fato que eles. E no versículo 5 fala assim: no Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça, e que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Você percebe que o nível é tão absurdo que o povo de Deus, ele começou a desejar as cebolas e o alho da prisão, as cebolas e o alho do Egito. Eles começaram a pensar no passado dele. Cada vez que você pensa em seu passado, você impede de Deus agir no seu futuro. Sempre tenha isso em sua mente. Não murmure, não reclame, não faça igual o povo de Israel. Por muitas vezes somos iguais a eles. Temos pensamentos negativos, começamos a reclamar por alguma besteira, e isso às vezes se torna natural. Mas entenda que você, como crente, você que segue Jesus, isso não é normal. Isso não é um estado normal na sua mente. Você o tempo todo reclamando, o tempo todo resmungando, o tempo todo com a mente em estado negativo. Isso atrapalha. Tenha uma mente positiva. Tenha uma mente grata a Deus pelas coisas que Ele já fez e que Ele ainda vai fazer. Você que decide como vai ser o seu dia. Se você já acorda com a mente negativa e reclamando, seu dia vai ser um dia ruim, vai ser um dia péssimo. Mas se você já acorda agradecendo a Deus pelo dia que Ele te deu, mais um dia, pelo dia que você pôde acordar, pelo alimento na sua mesa, pode ter a certeza de que Deus, Ele vai te abençoar cada vez mais. Eu gostaria de concluir essa devocional trazendo alguns exercícios simples que pode fazer com que você tenha uma mente positiva. O primeiro é você pensar as coisas que Deus já fez na sua vida. Volte no tempo, comece a trazer à memória aquelas coisas que Deus fez na sua vida, aquela cura que Ele deu ao familiar seu, aquele alimento que Ele não deixou faltar, aquele trabalho que Ele proveu, aquele cuidado com seu filho, com a sua filha que Ele teve. Aprenda a ser grato. A partir do momento que você é grato, você libera a oportunidade de Deus agir em sua vida. E o mais importante que você deve lembrar é que existem pessoas te observando. Você é testemunho para outras pessoas.
seja canal de bênção. Lembre, você está sendo observado. Faça um testemunho vivo de Cristo na sua vida. Essa é a nossa devocional de hoje. Um forte abraço. Fique com Deus.